No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele vai afixar então suas 95 teses, e ele vai também colocar para as mãos do arcebispo de Mais, e coloca nas mãos do arcebispo aquilo que são pontos que contrapõem, na visão da igreja, os caminhos da igreja. E aí ele coloca naquilo que a igreja precisaria se reposicionar, repensar e rever alguns caminhos em relação às pessoas e à palavra e ao Deus eterno. A pessoa de Jesus, a fé em Jesus, a salvação em Jesus, e sobretudo aquilo que era oferecido em relação à palavra de Deus para a vida das pessoas nos seus dias. Mas isso traz grande revolta, muitas coisas acontecem e muitas coisas vão para a letra e destino. Sobre o que é a perseguição do mal, sobre o que seja as investidas de Satanás, sobre o que é o poder deste mundo. E aí ele diz assim: nós temos que perder família, bens, prazer, não importa. Porque nós somos do Senhor, porque nós queremos andar e viver com as coisas do Senhor. Martinho Lutero, ele é um monge, tá, para a igreja, ele é este monge da igreja dos seus dias, e ele se levanta após notar que os dogmas da instituição, na sua época, eram opostos aos ensinamentos bíblicos. É isso que acontece. Percebe que o que está acontecendo ali não tem a ver com os ensinamentos bíblicos. Algumas coisas vão sendo muito fortes, incisivas. E aí, cinco marcas tem a reforma protestante. E chamam de 5 solas da reforma protestante. E aí, nestes 5 solas da reforma protestante, ganharam lugar aí, tá, na história, e frases do latim, o termo sola, que significa somente, e aí os solas foram surgindo. 5 solas: sola escritura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, só a graça; sola fide, só a fé; soli deo gloria, somente a glória de Deus. Nesses 5 pontos, vamos dizer assim, os solas da reforma protestante traziam verdades, e elas estão contidas aí neste hino de Lutero. Essas verdades estão ali. Somente a Escritura, porque defendia-se então que somente na Bíblia, somente na Escritura, era possível saber tudo sobre o Salvador, sobre a salvação. Somente a Escritura, só a palavra de Deus, só a Bíblia. E nada mais, não era o que a igreja ou aqueles que detinham o conhecimento, porque somente o clero detinha o conhecimento. As pessoas não. As pessoas não iam, assim como nós, matriculando seus filhos. Não havia essa facilidade que nós temos. Então, somente alguns, o clero, na sua maioria, tinha esse conhecimento. E se somente o clero detinha o conhecimento, a possibilidade, então, do clero brincar com isso. E colocar inverdades como verdades. Por quê? Porque só eles tinham conhecimento disso. Então, ficava fácil. Quando eu coloco alguma coisa nas minhas mãos e eu não consigo entender, saber o que é, não consigo ler o que está escrito ali. Era assim naqueles dias. E isso vai tocando alguns homens. Solos Cristo, somente Cristo. Só Ele é o Salvador. Só Ele. Só o Senhor. Não há salvação em nenhum outro. Não há nada que possa dar ao homem a salvação que ele precisa. Só
a graça, somente pela graça, a fé em Jesus Cristo, somente pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo. É de graça e é pela fé. É na ação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai trazer essa fé que nós precisamos. É na ação do Espírito Santo e não é na ação ou na invenção humana, dentro daquilo tudo que era colocado naqueles dias. Com a glória sendo devida somente ao Senhor. Não uma glória barata para homens, não, mas somente para o Senhor. Somente para Ele. E aí, nós temos então Martinho Lutero, que é tocado, lendo Romanos, e nas palavras de Romanos, ele então vai encontrar dessas palavras de que o justo viverá pela fé. Vive por fé. Se o justo viverá pela fé, significa que não tem outra coisa, que não há mais nada, somente a fé. E nessa noite eu quero falar sobre essa fé. Porque é que você precisa lidar com ela, trabalhar com essa fé no Senhor. Porque é que nós vamos observar do que o Senhor tem sobre a nossa fé. Porque você precisa ser sustentado na sua fé. Viver, o que é viver pela fé? Se o justo viverá ou vive por fé, o que é viver por fé? O que é? Quais as implicações dessa vivência pela fé? O que é isso? O que é isto? Romanos capítulo 1, você pode abrir. Romanos 1, verso 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está escrevendo à igreja em Roma, aos romanos. E ele diz: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Homens e mulheres, a igreja, vivendo pela fé. Uma fé conhecida em todo o mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo. Verso 16. A justiça pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o quê? O quê, irmãos? O justo viverá por fé. Viver por fé. Quem é justo? Quem é justo? Eu sou justo, você é justo? Nós conseguimos viver essa justiça? Se nós vemos a justiça dos homens, você está de acordo sempre com toda a justiça praticada pelos homens, ou no geral nós chamamos de injustiça? Ou será que nós computamos mais injustiças vinda dos homens do que justiça? Quem é justo? Quem é justo? Qual o tamanho da fé do justo? Como o Senhor olha, como o Senhor vê
o justo. O justo vive por fé. A palavra diz. E aí, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para dar vida. Amém? Veio para dar vida. João 10:10. Né, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Ele vem para dar vida. Mas aí a Bíblia diz que o justo vive. Tem essa vida. Pela fé. Pela fé. O que é viver pela fé, queridos? Atos 18:28 diz: nele vivemos, nos movemos. Atos 17:28, perdão. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele. Em Cristo. Em Cristo. Se aqui nós vamos falar desse que vive pela fé, nós precisamos olhar então para esse solos Christus. Somente Cristo. Soli fide. Somente a fé. Só a fé. A fé em Cristo Jesus. Viver pela fé, irmãos, é viver na dependência de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 10, diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Veja como esses pontos aí que foram destacados na história da igreja, na nossa história, de fé, de graça, de salvação de Jesus Cristo, do Cristo vivo. Veja que são esses pontos que fortalecem a nossa fé. Viver na dependência de Deus. Vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele, isso é viver pela fé. Mas é ter consciência de que é assim. Né? De que se você pensa que fortalecimento vem, vamos dizer assim, de uma academia, né? Ou de tantos e tantas situações de esforço físico, e aí você está forte, aqui, quem sabe isso na sua vida, fisicamente falando, sim, mas espiritualmente falando, dependência de Deus. Viver dependência de Deus, viver na misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versos 22 ao 24. O que fala Lamentações 3? É tudo conhecido ali. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, nós precisamos então viver pela fé como? Vivendo na dependência de Deus, na misericórdia de Deus, viver na força de Deus. Por que na força de Deus? Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Viver na força de Deus. Já disse aqui que muitas vezes nós queremos viver na força do nosso braço, no poder que nós temos, na condição que nós temos. Nós insistimos sobre isso, em viver do nosso jeito, levar a vida do nosso jeito, mas, meu irmão, minha irmã, viver pela fé é viver na dependência de Deus, é viver na misericórdia de Deus, na força de Deus, é viver na unção de Deus. Na unção de Deus. Coloque para nós, por favor, Isaías 11, o verso 2. Isaías 11, 2. Os irmãos podem ler, por favor? 1, 2, 3, valendo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Unção do Senhor. Unção de sabedoria, de entendimento, repousará.
sobre Ele, sobre aquele do Senhor. E aí é viver pela fé, viver na unção de Deus. Essa unção, ela repousa, ela vem do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos entender isso, que tantas coisas nós queremos buscar, irmãos, na nossa ótica, para viver a vida fortalecidos. Nós dizemos, não, eu estou firme, estou bem no Senhor. Mas e a minha fé? E sustentar a fé e estar amparado única e exclusivamente pelo Senhor, assim como canta este Martinho Lutero no seu hino. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Eu trocaria esse sozinho de seguro nele mesmo está perdido. Porque muitas vezes é assim, seguros em nós mesmos, mas estamos perdidos. Não damos um passo, não conseguimos dar um passo na direção correta, não fazemos o que é o correto. Viver pela fé, viver na unção, viver na dependência de Deus, viver na misericórdia de Deus, na força de Deus, viver na vitória de Deus. 2 Coríntios 2, verso 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu acho maravilhoso Paulo escrever, não deixar faltar esse sempre. Só o fato de dizer assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo. Tudo bem. Eu iria entender que Ele nos conduz em triunfo, né, em vitória, e que em alguns momentos experimentaria momentos muito ruins, derrotas, muitas, mas Ele faz questão de escrever, sempre nos conduz, para dizer para nós que nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor, viver a nossa fé no Senhor, e que isso significa viver na vitória do Senhor. 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Solos Cristos. Nos dá a vitória por intermédio somente de Cristo. Somente Cristo. Quantas vezes nós procuramos celebrar, comemorar a vitória? Por outros caminhos, né? De outras maneiras. Romanos 8, 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Jesus Cristo. Somente Cristo. Nos amou. Aí nós temos então esta vivência na presença de um Senhor que fortalece a nossa fé e nos garante vitória. Veja que tudo é Ele que faz. Mas é bom a gente levar fama, né, ou ter o nome um pouco assim crescido em uma dessas coisas aqui, né? Eu estou aí, na dependência de Deus, estamos levando. Mas não diz sim na dependência de Deus, porque é só por Ele. Somente Cristo. Domingo passado, a Glaucia falou ali na porta, pastor, o médico, repete aí, Glaucia, para mim, por favor, bem alto. Pelo terceiro ano seguido, que eu não tenho nenhuma nova lesão, nenhum avanço da doença, nenhuma atrofia na medula, no cérebro e nada. Então, se é pelo terceiro ano, podemos considerar que é uma remissão da doença. Ela dormiu. A doença dormiu. Deu um amém? Glória a Deus, queridos. Palavras de quem? Do médico. O médico. Ele disse, é com medo que eu digo, porque eu não costumo dizer isso. Na verdade, eu não queria dizer, eu acredito em milagre. Ele não queria dizer isso. Somente Cristo. Porque de quem está aqui desde o início de tudo isso, negócio, que a nossa poderia não estar aqui. E o Berci também não, né? Porque daí ia estar lá cuidando dela. Ia estar lá dando sopinha. Poderia. Somente Cristo. Viver pela fé.
Viver na dependência de Deus, sendo sustentado por Deus naquilo que os médicos se recusam a dizer: só Cristo, só por Deus. Viver pela fé, na misericórdia de Deus, na força de Deus, celebrando vitórias, mas essa que não vem dos homens, essa que os homens escondem as mãos para não estourar um foguete. Mas é viver pela fé, e isso tem a ver também, queridos, com viver na plenitude de Deus. Sim, na plenitude de Deus. Efésios 5,18 está escrito assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, encha-se do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas procuram tantas outras coisas, e até mesmo na bebida, solucionar o insolúvel. Buscar respostas, resultados, enquanto que encher-se do Espírito, buscar o Senhor, fortalecer a fé, seria a resposta para a vida das pessoas. Viver na plenitude de Deus, viver na obediência de Deus. Salmo 40, o verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade. Vou dizer uma coisa aqui, você vai discordar de mim, porque você é crente, por isso que você vai discordar de mim. Olha o que está escrito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. Davi dizendo isso. Davi diz isso no momento de muita oscilação da vida, de muitas perseguições, de um contexto bem difícil. Mas ele escreve: agrada-me fazer a tua vontade. Você vai discordar de mim porque você é crente? Eu digo para você que é muito ruim fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas a nossa facilidade está em viver assim, andar assim, fazer assim com os homens, com o mundo. E isso torna muito difícil agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, assim como o Salmo está dizendo: agrada-me fazer a tua vontade. Quantas vezes nós somos contrariados fazendo a vontade de Deus? Eu não fui, eu não vou, eu não disse, eu não faço, eu não bati, eu não surrei, eu não matei, mas eu tive vontade. É contrariado que eu estou aqui, porque eu queria estar lá. É difícil fazer a vontade de Deus. É difícil. Não é fácil, nós somos contrariados, irmãos, contrariados, mas viver em obediência, entender isso que Davi está dizendo assim: agrada-me fazer a tua vontade. É agradável. Nós lemos o Salmo no início do culto, Salmo 135, é agradável fazer a vontade de Deus, mas é algo tão difícil. Mas nós precisamos viver em obediência, obedecer o Senhor, obedecer a sua palavra, mas é difícil. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós queremos ir, nós tentamos fazer isso, mas nós paramos, desistimos da metade do caminho, porque o bichinho do já estou bom pica a gente e diz assim: não, já estou bom, já não preciso mais ir até o final, já posso voltar daqui, porque eu não preciso tanto de Deus assim. Na verdade, Ele também precisa um pouco de mim, porque eu sou isso, eu sou assim, eu faço assim, porque eu sou fiel, porque eu vou à igreja. Deus precisa um pouco de mim também. Mas o que é viver pela fé? O que é ser justo? Viver pela fé é viver na dependência de Deus, viver na misericórdia de Deus, viver na força de Deus, viver na unção de Deus, é viver na vitória de Deus, é viver na obediência em Deus, na plenitude de Deus, é viver em intimidade com Deus. Ser íntimo de Deus. Outra coisa bem difícil: ser íntimo de Deus.
teve um tempo que eu tinha um pecado muito, eu ia falar muito bom, mas não é bom, não é bom. Terrível. Sofri, tive que confessar muito, e demorei para desgrudar do bicho. Cara, muito noveleiro. Nossa, como eu era noveleiro. Como eu gostava. Noveleiro. Não é antes do ministério. Mas, assim, sofria. Se eu perdesse, se eu perdesse, eu tinha que cavocar atrás. Noveleiro, gostava. Aquilo me fazia uma falta, era uma necessidade. E aí um dia eu escutei uma pregação, pastor Marcos, pastor amigo, e ele pregou dizendo que ele tinha conhecido, parece-me que tinha conhecido o Romário. No lugar que ele foi, eu conheci o Romário. Daí ele perguntou, sabe que isso mudou na minha vida? Todo mundo ficou olhando e ele disse, não mudou nada. E eu fiquei pensando em todos aqueles personagens depois, que eu ficava seguindo, querendo saber da vida deles, que eu queria ser íntimo desses personagens, queria ter intimidade com esses personagens todos, né, fazer parte do mundo deles, da vida deles, e entender o que estava acontecendo. Falei, mas se eu conhecer um desses, o que vai mudar na minha vida? O que vai mudar? E ali fez grande diferença, porque eu passei a buscar mais intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus faz a diferença na vida da gente. Isso sim faz a diferença. Ali eu pude encontrar crescimento, ali eu pude encontrar nessa busca e nessa necessidade de intimidade com Deus, sabedoria. Eu lembro que aumentaram os amigos que procuravam para dizer assim, o que você acha? O que você me diz? Sabe, os amigos, aqueles que chegam assim para que você dê uma palavra, aqueles que vinham pedir uma oração, aqueles que perguntavam quando tinha culto na igreja, que queria ir junto, nem convidavam. Tudo isso foi mudando, porque a intimidade com Deus tem resultados diferentes. Então, viver pela fé, meu irmão, minha irmã, é você viver também em intimidade com Deus. Salmo 35, verso 14, portava-me, olha só o que diz esse salmo, portava-me como se eles fossem meus amigos. O salmista está dizendo, eu me comportava assim, como que se eles fossem meus amigos, meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Portava-me como se eles fossem meus amigos. Ele se envolvia tanto com as pessoas do relacionamento dele, com as amizades, com a ligação dele era tão profunda, tão grande, que ele diz assim, eu me comportava assim, como se eles fossem meus amigos, meus irmãos. Mas se você continua lendo o Salmo 35, se você continua lendo esse Salmo, você começa a ver como essas palavras aqui são destruídas, porque o salmista diz assim, mas quando eu precisei, quando eu tive necessidade, nenhum deles estava ali. Nenhum deles. Mas eu queria ter intimidade com eles, tanto que eu portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Salmo 35, 14, depois se vê lá isso aí. Mas tudo isso, essas palavras caem por terra, quando ele realmente descobre quem são aqueles com quem ele queria ter intimidade. E às vezes é assim, né, irmãos? Nós queremos ter intimidade, às vezes, com tantas pessoas. E como, quando a decepção chega, quando nós conhecemos a frustração desse relacionamento, porque as pessoas são falhas, como nós sofremos, porque buscamos intimidade, não com Deus. E viver por fé tem a ver com viver em intimidade com Deus. A fé, irmãos, a fé ela é a nossa arma de combate, é a nossa arma de vitória, é a fé. Hebreus diz assim, de fato sem fé é impossível, isso vocês sabem, o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em Jesus. Viver pela fé. Só luz Cristo. Somente
Cristo. Somente Ele. Somente Ele tem o que Pedro entendeu. Em João 6, 68. Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem que a gente vai? Se a gente se retirar da tua presença, a gente parar de andar com o Senhor, para onde a gente vai se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem as palavras abençoadoras para a nossa vida. Nós vivemos um momento, irmãos, de muitas ofertas, de muitas propostas, principalmente aí nesse campo religioso. E aí, o mesmo Evangelho de João, aqui no capítulo 6, o verso 60, no momento aqui onde os discípulos eles estão escandalizados. Olha só, os discípulos estão escandalizados. Escandalizados com o quê? Com uma palavra que Jesus está dando para eles. E aí, alguns dos seus discípulos ali, a Bíblia diz assim, no verso 60 de João 6, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir um discurso desse? Não é fácil andar com o Senhor. Os discípulos aqui estão escandalizados, porque receberam uma palavra dura. E aí eles disseram assim, esse discurso, pancada, difícil. Quem é que pode ouvir um discurso desse? Ou seja, quem que vai ficar andando com a gente, ou andando com Jesus, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador, debaixo de um discurso desse? Muitos daqueles que seguiam Jesus, achavam o seu discurso, o seu ensino duro, pesado. Muitos dos seus discípulos abandonaram. Jesus pergunta para eles, assim, eles chegam e dizem assim, Senhor, tem uma turma aí indo embora, por quê? Porque está pesada a conversa. Mas o que é viver pela fé? A vida é dura, é difícil. 3 anos, né, Glaucio? Você falou, né? 3 anos. Se ela tivesse desistido com 1 ano e meio, se a gente tivesse parado de orar com 1 ano, com 1 mês e meio, 3 anos, ela escuta o doutor dizer isso. Está quieto. 3 anos. Noemi, quantos anos, né, Noemi? 10 anos. Né? E a luta continua. E existe um Deus que é sobre toda a terra. Que se resolveu lá, resolve aqui. Mas é preciso aprender a viver pela fé. Depender de Deus, buscar ser cheio de Deus, não importa o que aconteça, não importa as batalhas da vida, a vida é complicada, e os discípulos estão reconhecendo isso aqui, estão entendendo e dizendo, Jesus, pega leve, Senhor, não chega assim de sola não, vai devagar. E Jesus olha para eles e diz assim, vocês também estão querendo cair fora? Está aqui, no verso 66 de João 6. Quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Vocês também estão achando pesados? Jesus fala para os discípulos. E é aí que Pedro diz então, é diante disso que Pedro diz assim, Senhor, para quem nós iremos? Ele se manifesta, ele confessa aqui a sua fé, dizendo só o Senhor, só Cristo, só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Irmão, meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa para você, não tem outra saída. É Jesus. Salvação só em Jesus. É a sua palavra. O que precisa mudar na sua vida? O que precisa mudar na história familiar que nós temos hoje, que nós construímos hoje? Como é que as coisas estão? Porque é somente Jesus que pode dar jeito nisso. Só Jesus Cristo tem. Ele tem o quê, pastor? Somente Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. João 5, 24. Só Ele tem palavras de vida eterna, somente Ele, queridos, tem uma palavra de autoridade, Marcos 4, 39. A autoridade de Jesus está na onde? Lembra daquele momento onde Jesus acorda,
Está todo mundo desesperado, ele acorda, aí ele vai para frente das pessoas, ele repreende o vento, ele acalma o mar por sua palavra, por sua autoridade. Só Jesus tem autoridade. O que é que precisa mudar na minha vida, no meu coração? Por que eu estou com o coração endurecido? Por que as coisas de Deus estão ficando cada vez mais pesadas para mim? Porque eu não estou querendo andar mais com o Senhor do jeito que eu já andei um dia, porque eu não estou querendo confessar mais o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida mais um dia, porque eu não quero mais isso por causa das músicas que estão feitas hoje. Nossa, que coisa linda! Eu gostava de galopeira, eu gostava de galopeira, mas hoje em dia, os crentes gostam de... Me ajuda aí, Ana Castela. Os crentes não sabem agora, né? Agora deu um branco. Mas é o que pega. Não vai ter passinho aqui. Sem passinho. Mas é o que pega. E aí nós colocamos, às vezes, a nossa dependência de Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Ele, a nossa marcha na direção daquilo que Cristo tem para a minha vida, porque eu estou curtindo esse outro lado da vida. Essa outra banda da vida, que não vai tocar na hora do meu encontro com Deus, na hora da minha caminhada com Ele, na hora que eu preciso entender sobre a sua palavra de autoridade, que eu preciso entender que só Ele tem uma palavra de ânimo para a minha vida, Marcos 5,36. Qual que é a palavra de ânimo que nós encontramos em Marcos 5,36 aqui, quando Jesus estava com Jairo, e a notícia ali era qual? A filha de Jairo morreu. E Jesus disse para ele, cara, tenha ânimo, fique tranquilo, tenha ânimo, anime-se, creia, só isso, creia. E a filha não estava morta, porque Jesus tem palavras de ânimo, palavras de esperança. Esperança onde? Onde que você lembra, pastor, que teve esperança? Quando Jesus foi na casa das irmãs Marta, as irmãs de Lázaro. Chegou lá, o que o senhor veio fazer aqui? E já está morto, ele já morreu. Por que o senhor veio aqui? E Jesus disse assim, vim para cá porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que precisa mudar, gente? O que está chamando mais a nossa atenção nesse mundo do que Cristo Jesus? Do que o amor de Jesus por nós? O que é que chama mais a nossa atenção? Se só Ele tem palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras de vida eterna, palavras de descanso. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas é preciso que você entenda que Ele tem uma palavra de descanso. Você quer descansar? Quer largar esse peso das costas? Quer largar essa mente cansada que está te levando para a clínica de recondicionamento emocional? Descanse, descanse no Senhor. Vá a Ele. Tome esse jugo dEle, fardo dEle, lance tudo sobre Ele. O Senhor Jesus, Ele sempre tem essa palavra, irmãos, para o nosso coração. Mas a pergunta é, será que nós temos ouvido o que Jesus está dizendo? No meio de tantas vozes aí nesse nosso mundo hoje, Jesus tem uma palavra certa, Jesus tem uma palavra para esta hora, para o momento que nós estamos enfrentando, para aquilo que você está vivendo. Jesus tem uma palavra, mas nós estamos com os nossos ouvidos abertos. Estamos vivendo por fé, na dependência dEle ou na força do nosso braço? Como é que isso está? Somente Cristo, somente Cristo pode. Só Ele pode perdoar pecados. Priscila, coloque para nós
Mateus 9, o verso 6. Mateus 9, o verso 6, por favor. Só Ele pode perdoar pecados. O poder pertence ao Senhor. Os irmãos podem ler, por favor? Vamos lá? Ora. Algumas mazelas, algumas feridas, algumas curas, algumas coisas que nós precisamos estão na conta do que precisa ser perdoado, do pecado que precisa ser confessado. Algumas coisas nós não vamos alcançar, não vamos chegar lá, porque nos vai faltar esta dependência de Deus, essa sabedoria em Deus para entender que é preciso ter os pecados perdoados, que eu preciso confessar, que eu preciso me entender com o Senhor e entender que só Ele pode perdoar pecados. Você pode me contar um pecado, eu posso te contar alguns. Isso pode acontecer. Você pode pedir perdão, eu posso te pedir perdão. Nós podemos liberar perdão um para o outro. Mas a culpa, o pecado, zerar essa fatura, é somente Ele. Somente Ele. Somente Cristo pode perdoar pecados, só Ele pode dar a paz que nós precisamos, e essa paz muitas vezes ela não chega por conta dos nossos pecados, daquilo que precisa ser apagado da nossa vida, da nossa história. Mas só o Senhor pode fazê-lo. Atos 4, verso 12, está escrito que não há salvação em outro nome, só no nome do Senhor, ou seja, só Ele pode salvar o pecador perdido. Então, muitas vezes nós estamos vivendo, irmãos, na igreja, mas com pecadinhos de estimação. Com algumas coisinhas que nós cultivamos. E muitas vezes achamos que está assim, tudo certo, está tudo bem. Mas há necessidade de buscar o perdão, de confessar, de falar com o Senhor, e só Cristo pode perdoar. Só Ele tem essa palavra de perdão para liberar para cada um de nós. 1 Timóteo 2, verso 5, vai falar do intercessor que nós temos nele, só Ele pode interceder por nós. Quando a palavra diz só tem um mediador, só há um mediador, só um. E quantas vezes alguns estão na presença de Deus, entendendo que existem outros intercessores, que tem outros caminhos, outras possibilidades, mas não, somente Ele. 1 Timóteo 2, o verso 5, só um mediador, só um intercede, Ele, Cristo. Só Ele, irmão, só Ele pode socorrer quando tudo falha. Só Ele pode socorrer quando nós chegamos ao fundo do poço, quando nós chegamos a alguns extremos da nossa vida. Só Ele pode nos ajudar, só o Senhor. Coloca para nós Marcos 5, verso 25. Do 25 até o 34. Marcos 5, do 25 até o 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, de muito padecera, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, de Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Continue. E logo se
lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Contou a sua história e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Vai em paz. Fica livre do teu mal. Por quê? Fortalecer a fé. O que é viver pela fé? Depender de Deus. Recorrer ao Senhor. Entender o que só Cristo pode fazer na nossa vida. O que só o Senhor pode fazer em cada um de nós. Essa mulher vivia os extremos no seu sofrimento. Não tinha quem recorrer, o fundo do poço já era conhecido fazia muito tempo. Mas nesse momento, onde a fé salta, ela diz: estou aqui, estou vivendo desesperadamente pela fé. E eu vou tocar nele. E algo vai acontecer. E no meio, quem sabe, de tantas vozes que estavam nos seus ouvidos, dizendo para ela não fazer aquilo, para ela não se expor, porque ela poderia passar muita vergonha. Quem sabe quantos aconselharam a não fazer aquilo, mas ela foi, para viver uma fé num Cristo que poderia mudar a sua história, que poderia ter a palavra certa, e ele disse para ela: a tua fé mudou tudo isso. Vai em paz. Fique livre do teu mal. É uma palavra para nós, queridos. Uma fé que muda tudo. Sabe, viver essa fé que muda tudo. Mês da reforma, né? Reformar isso dentro de nós. Sabe, de reencontrar, reavivar a nossa fé. Lembro de uma música, não sei se você conhece, diz assim: o Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder, o testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer, e a pregar com destemor e ardor eles saíram. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder, o testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e a falar com destemor e ardor, até ver Cristo avançar. Ó Santo Espírito, vem nos encher da tua graça, do amor e do seu poder. Eis nossa prece, vem perto estar da tua igreja, aqui reavivar. Uma música que traz, com teatro por trás, a destruição e o fechamento das igrejas, e a necessidade da descida do Espírito Santo de Deus para mudar tudo isso. Mas uma vida de fé muda tudo isso. Uma busca de Deus muda tudo isso. Uma busca de Deus mexe com as coisas que estão caladas dentro de nós.
mexe com as coisas que estão nos cantos da nossa casa, mexe com as coisas que estão escondidas entre escombros muitas vezes, e muitas vezes entre os escombros estão a palavra de Deus, essa que Martinho Lutero encontrou e teve a sua vida reorganizada, ainda que fosse para viver tempos difíceis, sofrimento, mas ele teve a sua vida transformada, reformada. Nós somos tocados, somos alcançados hoje, porque ele entendeu coisas que só Cristo faz, e nós precisamos também entender as coisas que só Cristo faz por nós. Coisas que só Cristo faz, queridos, todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, nada do que foi feito se fez, a Bíblia diz. Ele faz novas todas as coisas. Ele faz do pecador um santo, Ele faz um perseguidor um perseguido. A história do apóstolo Paulo. Ele muda, Ele transforma, Ele reforma a vida de Paulo. E Paulo vai viver uma vida agora na dependência do Senhor, vai viver por festa, ele tinha gente ao seu comando, agora não, ele vai esperar palavras do Senhor para comandar a sua vida. O Senhor, ele faz um derrotado ser vencedor, ele faz um imundo um limpo, ele faz um louco, de um louco ele faz um ajuizado, né? Quando está aquele homem ali endemoniado, ele é curado pelo Senhor, ele é reformado pelo Senhor, e aí ele vai viver de um jeito onde as pessoas dizem assim, mas não era esse? O lunático? O louco? Não era ele? Mas coisas que o Senhor faz. O que é que nós buscamos? O que é que nós precisamos que o Senhor faça por nós? Lembra o que ele fez com os malfeitores ali na cruz? Hoje mesmo estarás comigo. Onde você quer estar? Onde você quer estar? Quais palavras você quer ouvir do Senhor? Porque o Senhor, ele faz o surdo ouvir, ele faz o mudo falar, ele faz o cego ver, o paralítico, ele irá andar, ele irá multiplicar pães e peixes, o morto ressuscita, tempestade se acalmando. O que ele precisa fazer na nossa vida? Mas essas pessoas que viveram tudo isso, foram tocadas na sua fé. E nessa noite, em nome de Jesus, minha oração é que você seja tocado na sua fé. De viver dependência do Senhor, de viver pela fé. De sair para o seu trabalho amanhã e dizer, Senhor, é na fé que eu estou indo, não sei como é que vai ser. Não sei como é que as coisas vão acontecer lá. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso. E o Senhor sustenta a minha fé. E eu vivo assim, vivo pela fé naquilo que o Senhor é, não na fé de quem eu sou, não na fé no sobrenome que eu tenho, na vida que eu levo, não, em quem o Senhor é. Porque o Senhor pode fazer maravilhosamente tudo muito bem na minha vida. O Senhor é divino, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor muda tudo. Tudo que o Senhor faz é bom, é tremendo. E o Senhor quer abençoar a minha vida, e é assim que eu quero viver hoje. Lembre-se que impérios, reinos, exércitos, nasceram e morreram. Nasceram e se acabaram. Mas o Senhor, Ele reina para sempre. Ele reina. Somente Deus. Só lhe deu glória. Glória somente ao Senhor. Nenhuma para nós. Nenhuma para os nossos relacionamentos. Somente para o Senhor. Não existe outro. Não existe outro significado para a nossa vida na presença do Senhor, a não ser uma vivência pela fé. Entendendo que o Senhor é singular, entendendo que Ele é único, que Ele opera tudo em todos, que todas as coisas são para a glória dEle, e que a glória é para Ele de eternidade a eternidade. Viver para o Senhor, dependência do Senhor. Que Jesus fortaleça a sua vida, que essa semana seja uma semana de reformas, amém? De reformas na vida, naquilo que você olhava e dizia assim, não tem jeito, tem, porque uma igreja reformada sempre reformando, e a minha fé está fortalecida no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele pode, só Cristo pode fazer isso, então Ele vai me ajudar, eu vou fazer, só Ele pode trazer das conquistas que Ele tem, e Ele trará, e nós seremos abençoados, no Seu nome e para a Sua glória,